né? Graça e misericórdia de Deus. Tive bastante o roubo esses dias, tossindo, mas louvado seja o nome do Senhor, né? O Senhor restaurou nossa voz e glória a Deus. Precisamos muito, né? Da nossa voz. Amém. Glória a Deus pela vida dos irmãos. Mais uma vez eu agradeço os irmãos pela honra, né? Que tem tido conosco. E eu quero pedir aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias. O livro do Êxodo, capítulo 31. Êxodo 31, nós vamos ler versículo de 1 ao 3. Glória a Jesus. Êxodo 31, de 1 a 3, assim. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício. Aleluia. Querido amado Pai, nós glorificamos o nome do Senhor. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão que aqui se encontra, Pai. Deus, aqueles que estão de viagem, Pai querido, esteja guardando a vida do pastor, da sua família, nosso irmão Cunha também, Senhor. Oh Deus, todos aqueles que são membros dessa congregação, Pai, esteja derramando o teu poder, a tua graça sobre a vida de cada um, Pai. E nesse momento, ó doce e querido e amado Espírito Santo de Deus, fala conosco através dessa palavra. Ministra nossos corações, em nome de Jesus. Continue sustentando a tua igreja, continue sustentando o teu povo. Ó Deus, nossos irmãos que estão, Pai querido, pregando a tua palavra, Pai querido, sendo perseguidos, sendo mortos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta a tua igreja. Fortalece e capacita o teu povo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amados, glória a Deus. Eu quero estar falando com os irmãos essa noite sobre o privilégio daquele que é escolhido por Deus. Esses versículos que acabamos de ler, amados, fala sobre um homem desconhecido, né? Um homem que ele é mencionado somente nesse livro, Êxodo. E Deus, então, ele falou a Moisés, dizendo que tem chamado por nome a Bezalel. O que nós aprendemos aqui na palavra de Deus, amados, que nós somos um povo, que somos escolhidos por Deus, somos separados por Deus, para dar a Ele a glória, a louvor, a adoração. E o que é mais interessante nas nossas vidas, é que enquanto às vezes nós estamos, né, no local onde nós não somos vistos, onde não somos reconhecidos às vezes, é ali que Deus está vendo algo importante nas nossas vidas. Bezalel não é mencionado mais em texto na palavra de Deus, mas foi um homem que foi achado pelo Senhor, um homem visto pelo Senhor. E quando nós não somos vistos, amados, pelas pessoas que estão ao nosso redor, não somos reconhecidos, mas há um Deus que está contemplando a sua qualidade, a sua virtude, a graça que está sobre a sua vida. Deus, então, Ele chama Bezalel. E o que Deus faz com ele? Enche do Espírito Santo. Aleluia. De sabedoria, de entendimento e de ciência em tudo é difícil. E Deus pega aquele homem, então, e faz daquele homem um homem de um caráter, um homem de uma importância tão grande, de uma habilidade tão grande. E todos nós, amados, temos o dom que Deus tem dado para cada um de nós. O homem já foi formado em mais semelhança de Deus, com sabedoria, com inteligência. Mas quando o homem não é cheio do Espírito Santo de Deus, toda sabedoria que o homem tem, toda inteligência, toda habilidade, se torna tudo em vão. E Bezalel, Deus faz coisa diferente. Traz ele e enche ele do Espírito Santo. Aleluia.
Isso é a prova, amados, de que somos todos capacitados pelo Senhor. Deus nos capacita de toda forma que Ele quer usar, de toda maneira que Ele quer usar. Então eu quero dizer para você nessa noite: não se sinta menosprezado por ninguém, não se sinta diminuído por ninguém. Não pense nunca que você está isolado, abandonado, que ninguém reconhece o seu valor. Mas para Deus, você tem uma importância muito grande. Para Deus, todos nós temos uma importância muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua, a palavra continua dizendo: para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo o lavoro. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizanac, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Então, mas vejam bem, Deus tem um chamado para cada um de nós, para nós trabalharmos na obra dele. E toda habilidade que nós temos para o nosso trabalho, no nosso dia a dia, tudo que nós fazemos, a maioria, vamos dizer que 90% de tudo que nós fazemos é para o nosso próprio bem. E às vezes 10% apenas nós tiramos para fazer para o Senhor. Mas Deus quer que nós tenhamos um coração totalmente voltado para Ele. Totalmente voltado para Ele. E tudo que nós fazemos é para o bel prazer. Mas o que Deus quer é que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da virtude de Deus, para que nós possamos combater o bom combate, para que nós possamos avançar, para que todo esse mal que está acontecendo aí não venha fazer com que nós desanimamos, não venha fazer com que nós nos abatemos e achamos que nós somos incapazes, que nós não somos nada. Mas glória a Deus, amados, que nós somos a coroa da criação de Deus. E Deus nos chamou assim como chamou Bezalel, e nos encheu do Espírito dele. O Espírito Santo de Deus ele habita em nós, ele mora em nós. O que nós precisamos fazer é deixar com que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe no nosso interior, na nossa vida, na nossa caminhada. Porque às vezes nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós deixamos ele de lado, não temos comunhão com ele, não temos intimidade com ele, continuamos vivendo a vida da forma com que nós éramos no passado. Mas Deus quer que nós venhamos viver em novidades de vida, erguer a cabeça e avançar, e sempre levantar a bandeira do Senhor Jesus, e declarar que só o Senhor é Deus, que Ele é santo, que Ele é puro, e que Ele está conosco todos os dias, para nos fortalecer, para nos renovar, para nos dar vida. Aleluia! E é tremendo, amados. Assim como Deus ele viu Bezalel lá no oculto, escondido de todo mundo, mas viu que ele tinha grandes habilidades, que ele tinha capacidade para fazer coisas tremendas, para poder levantar o templo, para poder adorar o templo da casa do Senhor. E hoje não precisamos preocupar muito com essas coisas de adoração de templo, enfeitar templo. Não, por quê? Porque o templo somos nós. A gente às vezes se preocupa tanto com o templo e esquece das almas, das vidas que estão perecendo, que estão perdendo. Mas o que Deus quer de nós, queridos? Que nós sejamos homens e mulheres dispostos a jejuar, a orar, a clamar por uma nação, por um povo que está se perdendo. Enquanto eu estou preocupado em construção de templo aqui, construção de templo ali, almas estão perecendo pertinho. E Deus quer fazer conosco o que fez com Bezalel. Nos dá habilidade, sim. Nos dá virtude, sim. Mas acima de tudo, sermos cheios do poder de Deus, sermos cheios da graça de Deus, da unção de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Porque o homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo de Deus não tem nada que o abate, não tem nada que joga para trás, não tem nada que joga para o chão. Aleluia! Porque em Cristo nós somos mais que vencedores.
E Deus então Ele te chama, como me chamou Bezalel, para ser cheio do Espírito Santo, para ter habilidade de trabalhar na obra de Deus, para alcançar almas. Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez o pastor chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou precisando de muito jogo de cintura para trabalhar com os membros da minha igreja. Está difícil. Eu disse para ele: pastor, enquanto o senhor estiver correndo atrás de jogo de cintura, o senhor vai se dar muito mal. Mas a hora que o senhor pedir a graça de Deus, a sabedoria de Deus, para conduzir o povo, para conduzir as ovelhas, aí o senhor vai ver a coisa mudar. O senhor vai ver a coisa entrando no mover do Espírito Santo. Porque a obra de Deus não trabalha com jogo de cintura, não. A obra de Deus nós trabalhamos com a unção de Deus, com o poder e a glória de Deus. Aleluia! E a sabedoria ela vem do alto, ela vem do Senhor. Ele nos enche, nos capacita, nos renova a cada dia. Então não sinta menos que ninguém. Não sinta que você não tem valor, mas sinta que o valor que você tem, o seu preço, não é preço de dinheiro, é preço de sangue. Aleluia! O sangue foi derramado na cruz do Calvário. Aleluia! E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Então, queridos, as habilidades que Deus nos dá para trabalhar, como eu sou marceneiro, marcenaria ou arte. Você pega uma tábua ali e faz dela um móvel, faz dela um desenho nela. E louvado seja Deus, que Deus me deu essa habilidade. E glorifico mais ainda a Deus, porque Ele me encheu com o Espírito Santo dele. Aleluia. A maior riqueza, o maior tesouro que eu tenho é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Aleluia. E a sabedoria que Deus tem nos dado, amados, é para trabalhar na obra dele, é para fazer a vontade dele. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Aleluia. Para nós rompermos de fé, para nós avançarmos, para nós alcançarmos vidas, almas que estão perecendo por aí. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 2, a partir do versículo de número 9, ele escreveu uma coisa tremenda para nossas vidas, algo que é importantíssimo para a sua vida. Talvez você que pensa que não é nada, olha o que Deus fez, olha o que Deus faz na nossa vida. Mas vós sois a geração eleita. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Precisa de algo mais profundo do que isso na nossa vida? Nós não somos eleitos igual os políticos, não, queridos. Nós somos eleitos pelo Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Aleluia. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Aleluia. Somos sacerdócio real. O que nós precisamos fazer é exercer esse sacerdócio real que Deus delegou a nós, através da pessoa bendita e maravilhosa do nosso doce e querido, amado Espírito Santo de Deus que está em nós. Aleluia. É isso que fez com o Bezalel, encheu ele de sabedoria, de habilidades. E Deus também tem feito isso conosco, amados. Aleluia. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha que coisa tremenda. Ainda que as pessoas possam dizer: ai, diz que são santos, que santo que nada. Mas nós somos geração santa. Geração santa. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. O povo adquirido. Povo adquirido, amados. Olha que coisa tremenda. Jesus, ele riscou a cena, estava contra nós, cravado na cruz do Calvário. E através do nome de Jesus, através do sangue de Jesus, hoje nós temos vida. E conhecereis a verdade nos libertará. Aleluia. Somos um povo liberto, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Povo adquirido pelo Senhor. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia.
Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Aleluia. Nós éramos um povo perdido, desgarrados para Ele. Mas louvado seja Deus, andando por aí, destituindo a glória de Deus. Mas Ele vai e nos traz, aleluia. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, aleluia. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então agora, amados, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mas não é somente dizer, não tem condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus, aleluia. Mas há um complemento aí, onde Paulo escreveu os Romanos. Agora não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu sou geração eleita, se eu sou nação santa, sacerdócio real, por que eu tenho que entrar outra vez debaixo do jugo da servidão, satisfazendo os prazeres da minha carne, os desejos do meu coração? Então, amados, nós somos um povo escolhido, cheio do Espírito Santo, como Deus chamou Bezalel, encheu ele do seu Espírito, dando a ele habilidade para servir a Ele, para glorificar o nome dEle. E é para isso, queridos, que Deus nos deu virtude, habilidade, capacidade, e para glorificar e exaltar o nome dEle. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, aqui estamos acompanhando através dessa live. Não sinta diminuído por ninguém, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ergue a sua cabeça, não importa a circunstância, não importa a situação, importa que há um Deus que cuida de nós. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse instante. Aqui estão pedidos de orações. Aleluia. Se alguém colocou um pedido de oração, tem que crer que há um Deus que faz milagres, há um Deus que opera maravilhas. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Vamos clamar ao Senhor por esse pedido que aqui estão. Querido amado Pai, nós apresentamos cada pedido que aqui foi colocado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, fala, Pai, cada coração, ministre cada vida. Pai, vai te encontrar a necessidade de cada um que colocou o seu pedido aqui, ó Pai. Sabendo que Tu és um Deus que tem todo o governo em Tuas mãos, um Deus que é tremendo, um Deus que abençoa, um Deus que perdoa os pecados, um Deus que traz libertação, que traz cura, aleluia. Então, Pai querido, abençoa essa vida que colocou esse pedido. Atende, Senhor, cada pedido, cada clamor, em nome de Jesus. Pai querido, continue abençoando esse ministério dessa igreja, continue sustentando o pastor dessa igreja, Pai querido, seus familiares. Oh Deus, seja o pastor Amós, por onde estiver, livra ele de todo mal. Oh Deus, cuida da saúde dele, Pai, em nome de Jesus, que ele possa proclamar o evangelho do Teu reino. E cada membro que se compõe aqui nessa igreja, Pai, fortalece e sustenta a vida de cada um, revestindo por as Tuas armaduras cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse tempo que estamos aqui, Pai, na presença do Senhor, louvando e adorando o Teu santo nome. A Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, continua conosco, Pai, nos sustentando, nos capacitando. E a Tua igreja, Pai, que ela possa avançar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Aleluia. Oh Deus, leve paz aos nossos lares, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, Pai. Oh Deus, e nós oramos assim, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Oh Deus, Teu grande amor do Senhor, Pai, esse amor que cobre nossas vidas, esse amor que nos constrange, Pai. Oh Deus, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa alcançar vidas, Pai, que estão se perdendo a cada dia. Essa graça tão grande, tão maravilhosa. Oh Pai querido, e que as duas consolações do nosso doce e querido, amado Espírito Santo de Deus, seja com todo o Teu povo, com toda a Tua igreja, hoje e por todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É agindo Deus? Quem